Salve, salve Belo Horizonte! A boa notícia é que a Secretaria Municipal de Cultura e a Le Petit estarão apresentando o Curta-Circuito em outubro. É mostra de filmes que unem música e cinema, além de debates e muito mais. Tudo gratuito. 21ª Mostra Curta-Circuito de 11 a 17 de outubro. www.curtacircuito.com.br. Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Curtam o Curta-Circuito em outubro. Apresentação. A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, a Le Petit, apresentam 22ª Mostra Curta-Circuito, com patrocínio da MGS Sambatec, incentivo Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Curadoria. Em 2021, a Mostra Curta-Circuito apresenta 7 histórias da música no cinema brasileiro. Em anos anteriores, debatemos filmes populares, 2017, Violência, 2018, Fé, Magia e Mistério, 2020. Agora se soma a eles um rosário especial com 7 causos sobre música. Durante o século XIX, o imperador Dom Pedro II, primeiro brasileiro a falar em um telefone, trouxe a eletricidade para o país. A rádio, também nascida no século XIX, estreou apenas na República. Serviu de presente para as comemorações do centenário da independência em 7 de setembro de 1922. A inauguração ficou a cargo do presidente Epitácio Pessoa, o mesmo que vetaria a presença de jogadores negros na seleção de futebol. Como podemos perceber, nossa república sempre foi criativa. Mais de 30 anos separavam aquele momento desde a abolição da escravatura. Afinal, certas leis não pegam. Por sorte, Pixinguinha, nascido homem livre em 1897, teve tempo de compor o choro 1-0. A canção refere-se ao Campeonato Sul-Americano vencido pelo Brasil em 1919, com o gol de Arthur Friedenreich. Friedenreich era a cara do país a ser escondido, ascendência alemã e brasileira, pele escura. Obviamente, foi vetado do Scratch e voltou apenas em 1922 para ser novamente campeão, pois o mundo é um sarcástico moinho. É de Pixinguinha a canção Carinhoso. Ouvidem Acabaram-se os Otários, o primeiro filme brasileiro com som, lançado no distante 2 de setembro de 1929. Dirigido pelo folclórico Luiz Lulu de Barros, Acabaram-se os Otários não era inteiramente sonoro, contava com momentos de playback. Gravavam-se os sons em um disco. O disco era levado ao cinema e uma vitrola tocava os sons gravados no disco. A sincronização era precária, com marcas no filme e no disco, mas fazia delícia do público. Idem no cantor de jazz 1927, parente seminal e norte-americano de Acabaram-se os Otários. No filme, a Warner Brothers utilizou o método Vitaphone, da Western Electric. Anos antes, alguns sons haviam chocado a plateia de Dom Juan 1926, estrelado por John Barrymore, avô de Drew Barrymore. A Menina de E.T., o Extraterrestre, 1982, de Steven Spielberg. Aurora, 1929, de F.W. Murnau, viria a ser produzido pelos estúdios da Fox com outro método, o Movietone, som registrado dentro do filme, ainda que novamente em alguns trechos e não em toda sua extensão. Os professores pardais vão subindo à tona, inclusive no Brasil. Italiano, radicado em Minas Gerais, Paulo Benedetti criou a cinemetrofonia, sincronização entre o fonógrafo e a orquestra, década de 1910. O carioca Antônio Medeiros criou uma câmera nacional na oficina no Largo dos Leões, década de 1910. Humberto Mauro cutucava uma câmera Kodak, década de 1920. Ciclos regionais fora da capital federal do Rio de Janeiro aparecem em Belo Horizonte, Cataguases, Recife, São Paulo, Campinas, Porto Alegre, Ouro Fino e Guaranésia. Tudo conspirava para que o som fosse morar dentro das salas de cinema. Pelo final dos anos 1920, o país acostumara-se ao fenômeno dos cantantes e falantes. Cantores, especialmente líricos, soltavam o gogó atrás das telas para dublar os filmes. E tome o Guarani e outros itens típicos das prateleiras silenciosas.
Grande parte do cinema mudo foi perdido, uma vez que as películas eram produzidas em nitrato de celulose, inflamáveis ao extremo, objeto de pesadelo para todo pesquisador. Por reconstituição histórica através de panfletos, por exemplo, sabemos que comédias, crimes e adaptações literárias eram o mote do cinema. Como o cânone romântico prevalecia, nada mais natural do que vermos Pere e Cesse. Corpo Santo era demais para os produtores. Lentamente, uma cultura pop cresceu em torno do cinema e se refletiu nos rocamboles históricos do Brasil. Nos primórdios, Otávio de Faria e até mesmo o imberbe Vinícius de Moraes pontificava no jornal O Fã, um veículo hermético para falar sobre um fenômeno que é essencialmente de massas, o cinema. Por outro lado, personagens migram do cinema para a literatura e não apenas da literatura para o cinema. Deixando os exemplos mais óbvios de lado, vale lembrar que Júlia Lopes de Almeida incluiu o cinematógrafo em suas crônicas, com a naturalidade de quem toma um suco de caju. Palácios, salas grandes e poeiras, salas pequenas, recebiam o público. Palácios, salas grandes e poeiras, salas pequenas, recebiam o público. Na música, muitas águas e lança-perfumes rolaram desde o início da era do rádio. Turmas diferentes, do auditório da Rádio Nacional, das jovens tardes de domingo na TV, do videoclipe dos festivais, do rock, da MPB, do profano e do sagrado. Junto com aquelas tribos também surgiram ideias diferentes de mulheres e de homens, criaturas perfeitas e imperfeitas no caos da mencionada e alucinada república. A indústria fonográfica firmou-se como pão com manteiga no café da manhã. De lá para cá, não se consegue pensar no Brasil contemporâneo sem o cinema misturado à literatura e à música, em todos os cânones possíveis. Folhetins, história em quadrinhos, canção de dor de cotovelo, filmes reverenciados, filmes esquecidos, grandes festivais, sarjetas fumegantes. Para esta edição da Curta Circuito, montamos um roteiro de 7 filmes que demonstram extremos e, ao mesmo tempo, se misturam. Estelinha, 1990, conta a história de uma antiga diva do rádio, que se envolve com um rapaz nascido durante a ditadura militar de 1964, que não conheceu Marlene e Emilinha nos tempos áureos. Bete Balanço, 1984, é a ode afetiva ao B-Rock, o som que provavelmente o rapaz de Estelinha ouviria. Tem um sururu de videoclipe e revolução de costumes. A garota transa com homem e com mulher, além de fumar cigarros controvertidos. Ritmo Alucinante, 1975, serve de documentário para o festival que realmente aconteceu, o Hollywood Rock, repleto de roqueiros jovens, entre eles Lulu Santos, integrante da banda Vimana, e quadrados como Célie Campelo. Corações a Mil, 1981, usa a nesga de ficção para acompanhar a turnê de Gilberto Gil e banda. A ficção entra aqui como subterfúgio para a plateia matar a vontade de Gil, na época em sucesso retumbante. Um Trem para as Estrelas, 1987, mostra o fracasso de um saxofonista envolvido em puro cinema policial, enquanto Para Viver um Grande Amor, 1983, recria Pobre Menina Rica, musical de Vinícius e Tom, com a violência urbana sobre outra perspectiva. Sem fugir do universo popular, Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, 1969, traz o ídolo que, de tão ídolo, pode se dar a brincadeira de bancar o James Bond. Nota-se a presença de Erasmo Carlos, que aparece, já em outra encarnação, no palco de Ritmo Alucinante. Nosso recorte da curadoria conta não especificamente a história da música, mas histórias de música e de músicos no cinema brasileiro. Logo, é precioso lembrarmos, por exemplo, a cena de Estelinha, em que a atriz Esther Góes, gestos aos pedaços e ao mesmo tempo inteira, segura, como se só as grandes interpretações conseguem transmitir. Canta Que Nem Giló, de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga para fãs suburbanos. Entender o filme, o ocaso da personagem, é entender aquele momento sublime. Apesar de dublada por Adriana Calcanhoto nas cenas de canto, Esther realiza a profissão de fé de uma ex-cantora de sucesso. Aqueles são seus últimos admiradores. Aquelas são as últimas chances que a vida lhe oferece. Passados mais de 30 anos, a cena permanece.
Estelinha pode ressurgir do éter em 2021, carregando a delícia de sua cruz em algum recanto do país que ninguém estranhará. A cantora é mais do que uma pessoa, é um inconsciente, um arquetipo que fixamos sobre a fama e a perplexidade que o sucesso deixa quando vai embora. Notem, na introdução de Corações a Mil, a antítese de Estelinha. Próximo dos 40 anos de idade, assoberbado de energia e carinho, Gilberto Gil brilha na abertura do filme como quem cuida de um jardim eterno. A banda e o público trabalham para ele, senhor de todas as emoções e narrativas. Quase conseguimos enxergar, no Gil adulto de 1981, o idoso conciliador do presente. O diretor João Tobi Azoulay fabrica todo o filme a partir daquele êxtase inicial, entregando a premissa para aos poucos desfiar ideias. Nem parece um trabalho difícil. Aceitar Gilberto Gil como ídolo de massas, após sua entrega no palco, torna-se um exercício que pouco cansa o espectador. Basta se deixar levar pela mão ou pela música. No final dos anos 1960, Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa é também um filme de premissas. Ainda que muitas sejam discutíveis, como o título que promove apenas Roberto de protagonista, nublando injustamente as presenças de Vanderleia e Erasmo Carlos. Muito antes da internet, das facilidades de trânsito e comunicação, a história se passa em diversos lugares do planeta, entregues ao público com a facilidade de um pirulito de morango. Mas é na cena final, do trio cantando É Preciso Saber Viver, enquanto percorre, no Rio, a Avenida Niemeyer, em direção ao Leblon, que resiste o encantamento da direção de Roberto Farias. O alívio, a sensação de dever cumprido, misturados à alegria juvenil de quem parece estar apenas iniciando sua jornada pelo mundo, arrematam uma trama divertida e revigorante. Bete Balanço e Um Trem para as Estrelas merecem ser vistos como fenômenos dos anos 1980, uma época em que a TV, bem como os videogames, aos poucos iam modificando a linguagem do cinema. Temos o jovem diretor Lael Rodrigues, em Bete Balanço, e o já veterano Cacá Diegues, em Um Trem para as Estrelas, buscando soluções e recomeços. Temos o jovem diretor Lael Rodrigues, em Bete Balanço, e o já veterano Cacá Diegues, em Um Trem para as Estrelas, buscando soluções e recomeços. Façamos aqui uma pequena digressão a respeito da presença feminina nas escolhas da curadoria, que não foi acidental. Estelinha é a mulher, a artista na encruzilhada do destino. Vanderleia, o elemento feminino colocado entre duas potências masculinas. Su, a personagem de Regina Casé em Corações a Mil, é a fã que conhece o artista tão bem quanto ele próprio. E Bete Balanço, vivida por Deborah Bloch, uma das forças do imaginário no B-Rock 80, ao ponto de ser citada em outros filmes e ter a imagem gravada como retrato de época. Bete é a jovem que os jovens dos anos 80 gostariam de ser, pragmática, talentosa e de sexualidade livre. Seu relacionamento lésbico com Bia, Maria Zilda, era um aprendizado, embora não fosse mostrado em riqueza de detalhes. Vamos nos ater, portanto, ao que Lael Rodrigues conseguiu dizer sobre o efêmero casal. Já foi muito mais do que as novelas da Globo, como Vale Tudo, por exemplo, conseguiram surgir meia década depois. Nicinha, Ana Beatriz Wiltgen, namorada de Vina, Guilherme Fontes, passa a maior parte do tempo desaparecida em Um Trem para as Estrelas. Assim como Bete Balanço, Vina quer ser famoso, admirado por um talento que acredita ter, mas que a vida cotidiana não confirma. Impulsionado a encontrar a namorada, encontra talvez a maturidade. Já Marina, Patrícia Pilar, em Para Viver um Grande Amor, 1983, é a pobre menina rica que busca no amor de um músico pobre a redenção. A direção de Miguel Faria Jr., na cena da invasão do Rio Manhattan Flat, parece dialogar com o cinema novo e o CPC da Uni, referência dos anos 1960, contrabandeadas com a modernidade dos 80, sem perder um levíssimo tom de encantamento e ingenuidade. E por último, Ritmo Alucinante,
1975. A filmagem de um festival de música, o Hollywood Rock, acontecido na metade da década de 70, tempo em que o roqueiro brasileiro tinha cara de bandido e sobrevivia à obsessão de um novo Woodstock. São imagens tão díspares do presente, tão distantes da nossa realidade atual, que em nada se diferem do fantástico, de um conto de E.T.A. Hoffmann. Vejam a andrógina Rita Lee com a banda Tutti Frutti ou Raul Seixas performando em nome da sociedade alternativa para entenderem que entre o século XX e o XXI se abriram profundezas quase sobrenaturais. Após a revisão ou descoberta desses 7 filmes, a curadoria da Curta Circuito deseja proporcionar aos espectadores não só enredos e sonhos musicais, mas principalmente um resgate histórico de cada uma das produções. Para isso, selecionamos 7 pesquisadores brasileiros de relevância nacional e internacional que escrevem o catálogo e promoveremos encontros dos pesquisadores com participantes dos filmes. Ao final da Curta Circuito de 2021, honrando a tradição da mostra, esperamos que todos vocês abram novas portas de experiências e emoções, que conheçam pessoas e renovem motivações através dos filmes. Vivemos tempos terríveis que mais dia, menos dia, passarão. É hora de resistir e fazer a nossa parte. Andrea Ormond é crítica de cinema e pesquisadora. Escreve na revista Cinética, autora do blog Estranho Encontro e da trilogia de livros Ensaio de Cinema Brasileiro, dos Filmes Silenciosos ao Século XXI. Curadora da Curta Circuito Mostra de Cinema. Carlos Ormond é escritor e crítico de arte, autor de diversos livros, entre eles Esfinge Negra, a história do cineasta Afrânio Vital, 2016, e Rainha, 2017. Conselho de Curadoria da Curta Circuito Mostra de Cinema.